Oi, gente! Esse é um tutorial rápido de como criar um modelo de quarto para você fazer as suas modelagens isométricas. Eu vou começar aqui, ó, eu tô com a cena padrão, que é o cubo. Eu vou até criar uma nova aqui para ter certeza que essa é a padrão. Ó. Primeiro você vem aqui, cria uma cena nova, você vai ter o cubo assim. E aí o que a gente vai fazer primeiro? Vamos vir aqui em modo de render. Se você preferir, você coloca no Cycles. Eu sempre uso o Cycles, então eu vou colocar nele. Mas você pode colocar no Eevee também. Caso você coloque no Eevee, eu recomendo habilitar Ambient Occlusion, Bloom e Screen Space Reflections, tá? Mas como eu uso o Cycles, eu vou escolher o Cycles. Aqui, eu sempre coloco o GPU, já que minha placa de vídeo ela é melhor que o meu processador. E a maioria das pessoas usa GPU. Então, você pode colocar na CPU, se você sentir que não está muito bom, coloca na GPU, que normalmente vai ficar melhor. Como que você habilita isso daqui se não estiver aparecendo para você a opção? A gente tem que vir aqui em Edit, Preference, em File, e tem uma opção aqui, é aqui mesmo, e System. E aqui em System, tá vendo que a gente tem essas opções de renderização. Bom, depois de configurar isso, a gente vai vir aqui na câmera, e se você clicar 0, ele vai abrir como está a câmera. Para fazer essas modelagens isométricas, normalmente eu utilizo uma imagem quadrada. Então você clica aqui na câmera, e aí vamos primeiro mudar de perspectiva para ortográfica, porque aí a gente vai ter ela na visão isométrica. E nós vamos vir aqui e vamos mudar para 1080 por 1080. E vai ficar assim. E aí eu já pego esse cubo e eu escalono ele para deixar ele ocupando todo esse espaço. E o que eu faço também é puxar uma janela aqui do lado, é só você encostar aqui, ó. Sempre que você encosta na borda, você segura e puxa. E eu coloco essa janela no modo de render e deixo ela aqui separadinha. E eu também clico T e N para sair esses atalhos do lado. E aqui eu desabilito esses dois para ele ficar só a visão mesmo, sem os gizmos e sem esse overlay que fica aqui. Então pronto. Agora a gente pode continuar mexendo aqui, que vai aparecer aqui no modo de render. Então como que eu faço o quartinho? Eu seleciono o cubo, entro no modo de edição e seleciono essas três faces e clico Del para deletar. E aí deletar faces. Aí eu seleciono a parte de baixo, que seria o chão, e P, Selection, para separar. E aqui você pode clicar F2 para renomear e a gente renomeia. É sempre bom ir organizando e evitar colocar acentos e essas coisas que pode dar problema no arquivo. Pronto. Feito isso, a gente vem aqui na parede, na ferramentinha que é os modifiers, e a gente vai colocar um Solidify com Even Thickness, que quer dizer que ele vai ficar tudo igualzinho à espessura dele, e a gente vai aumentando, só que no caso da parede eu vou colocar em Offset, e aí tá vendo que ele não vai crescer para dentro, ele vai manter e só ir para fora, então a gente não vai estar invadindo a parte do chão. E aí aqui essa espessura tá boa para mim. E após isso, a gente vai clicar no chão e segurando o Shift a gente seleciona a parede, Ctrl L e Link Modifiers, Copy Modifiers. E a gente vai copiar os modificadores. Só que no caso do chão, a gente vai manter o offset normal. E vai ficar assim. Agora nós podemos aplicar. E nós vamos vir agora na parede. Vamos aplicar um modificador de Subdivision Surface em 2. Ah, e você pode clicar com o botão direito, Shade Smooth. E vai ficar assim.
Como a gente faz para restringir essa subdivisão para ela manter o formato que a gente quer? Nós vamos criar um bevel e colocar em cima. E aí, nós vamos colocar segmentos em 2. Tá vendo, ó, como ele muda? Ele restringe mais ainda o formato. Vamos colocar a quantidade aqui em 1. E aqui em Angle a gente muda para Weight. E aí parece que ele voltou ao normal, mas calma. Em Profile a gente vai mudar o Shape para 1. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a diferença. Entrando no modo edição com o Tab, eu clico A para selecionar tudo. E nessa janelinha aqui, que você também pode abrir com o N, eu coloco Min Bevel Weight para 1, que é o peso do bevel vai para 1. Tá vendo que ele já mantém essa forma. Com o Shape em 0.50, ele vai ficar com essa forma não totalmente no formato da nossa mesh, que no caso estava quadradona, agora ela está meio curva. Se você muda para 1, ela já fica exatamente no formato. E aí, para garantir, você clica A e vê se o Min Bevel Weight está em 1. Aí, depois disso, o Geometry eu sempre recomendo colocar em Arc para evitar futuros problemas, mas isso já é algo mais avançadinho, então, por enquanto, só deixa em Arc, não precisa pensar muito nisso. Aqui, no chão, nós vamos fazer a mesma coisa, segurando o Shift, vamos selecionar a parede, Ctrl L, Copy Modifiers. E tá vendo que ficou assim? Vamos dar um Shade Smooth? É só entrar no modo edição, clicar um A e mudar o Min Bevel Weight para 1. E aí ficou certinho. Então, a gente já tem a base do nosso quartinho. Agora, como a gente vai fazer para fazer um chãozinho de madeirinha bonitinho ou de azulejo, como você preferir? Vamos selecionar o chão. E aí, no modo de seleção de face, a gente seleciona a face de cima, Shift D para duplicar e o ESC para voltar para o lugar. Aí P, Selection para separar a seleção. A gente sai com o Tab, vem para o modo objeto de novo, seleciona essa parte nova que a gente criou, entra no modo edição de novo, A para selecionar tudo, E Z para ele escalonar, para ele extrudar em Z, e pronto. Aí agora A, e vamos mudar o Min Bevel Weight novamente para 1. E olha só, ele criou um chãozinho aqui. Como a gente vai fazer para isso daqui? Inclusive, eu acho que é até mais fácil. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou clicar 0 para ficar no modo de visão da câmera. Eu vou voltar aqui e eu não vou ainda extrudar para cima. Eu vou clicar com Ctrl R e vou adicionar alguns loops, que vai ser o número de madeiras que eu quero aqui. Eu vou colocar isso daqui. E agora, com Ctrl R de novo, eu vou separar essas madeirinhas. Minto, desculpa. Vou dar um Ctrl B e vou aumentar só um pouquinho, tá vendo? Eu vou até colocar a visão de cima para vocês verem melhor. Vou dar aqui um Ctrl B e deixar assim bem fininho. Um D e deletar faces. E agora, com Ctrl R, nós vamos criar as madeirinhas. E para ficar mais bonitinho, vamos criar um Ctrl R, depois 2. Com a rodinha do mouse você muda a quantidade. E vamos fazendo assim. Muito bom. Agora A para selecionar tudo. E para estudar para cima. E tá vendo que tá azulzinho? Essa linha na vertical azul quer dizer que tá em Z. Então eu não preciso colocar. Aí a gente coloca a altura que a gente quer. A para selecionar tudo. Min Bevel Weight em 1. Opa! Desculpa, gente. Esqueci aqui, ó. Depois que a gente fizer isso, vamos selecionar todos os loops. Ctrl B para criar uma espessurinha assim. E D novamente para deletar as faces. Agora a gente seleciona tudo, extruda para cima. E vamos com A selecionar tudo, Min Bevel Weight em 1.
e criamos as madeirinhas. Muito bom! Agora, com as madeirinhas prontas, vou mostrar como criar uma janela. Selecione a sua parede, entra no modo edição e com Ctrl R, nós vamos primeiro selecionar onde nós queremos essa janela. Então vamos supor que eu quero nessa parede aqui. Vou colocar nessa, que fica mais legal. Primeiro, a gente tem que solucionar essa edge aqui que entrou curvadinha, esse loop de edge. Então nós vamos colocar S, se não me engano é Y0. Não é, é SX0. Isso. E aí tá vendo que agora ela fica retinha. E agora, com Ctrl B, nós vamos aumentar e criar a largura da nossa janela. Vamos supor que eu quero assim. Você pode mover ainda, para deixar bem no centrinho, tá vendo? E agora vamos criar um Ctrl R na horizontal. E é a mesma coisa. Ctrl B aqui também. E pronto, criamos o tamanho da janela. Vamos supor que eu quero uma janela grande assim. Agora, nós selecionamos os dois lados com Shift, Ctrl E, Bridge Edge Loops. E ficou assim, parece que deu errado, mas não deu. Seleciona com A para selecionar tudo, o N para abrir essa janelinha, e aqui em Min Bevel Weight a gente muda para 1. E pronto, sua janela está pronta. Como que a gente faz para criar agora a parte do vidro da janela? A gente vai selecionar a parede e no modo de seleção de faces, aqui no cantinho, você vem e você vai apertar o Alt, pegando bem aqui, ó. Deixa eu até aplicar o modo wireframe para vocês verem. Aqui é quando tá subindo, né? Bem aqui. Quando vai subir, a gente aperta com Alt. Aí ele vai selecionar todo esse loop aqui de faces. Ou seja, a gente selecionou toda essa parte de dentro aqui. E nós vamos dar um Shift D para duplicar, um S para voltar para o lugar, um P para separar a seleção. E vamos selecionar essa parte aqui. Entrar no modo edição, A para selecionar tudo e F para dar fill, que ele vai preencher. E aqui a gente já cria o vidro da janela. Então, se você vier aqui e aplicar um material de vidro, então vou fazer aqui rapidinho um material de vidro. Opa, eu coloquei material de vidro em tudo. Vou criar um novo material e vou fazer ele ser um material de vidro. Pronto. Aí agora, só para vocês entenderem melhor, eu vou criar um plano. E vou mudar a cor dele para azul. E tá vendo aqui que ele já está dando para ver do outro lado. Vou até mudar aqui para o modo de render também, para vocês entenderem melhor. Olha só, eu consigo ver através. E pronto, a gente tem o nosso vidro aqui. Como que a gente faz para fazer essa janela abrir e fechar? Eu vou entrar aqui no modo edição e eu vou criar um loop no meio. Feito isso, a gente vai apagar o outro lado, porque como vai ser igual, é mais fácil a gente trabalhar com um lado só e o outro a gente só copia. Então vamos deletar esses vértices. Aqui, selecionando do mesmo jeito que eu ensinei, a gente vai pegar e com o Alt a gente vai selecionar esse ladinho bem na pontinha, e aí ele seleciona todo o loop. E vamos dar um F de Fill. E agora A novamente, e vamos aumentar o Min Bevel Weight para 1.
Feito isso, a gente vai ter aqui a nossa partezinha da janela. E eu vou fazer ela ficar estilizadinha. Então, a gente seleciona ela e vamos selecionar os dois lados, assim, e ir para inserir uma face. E agora, olhando aqui de lado, eu vou colocar no modo X-Ray para vocês verem. Eu vou colocar E para extrudar e Y, que tá falando que eu quero em Y. E aí, tá vendo que não vai dar certo, que ele tá indo só para uma direção. Como eu faço para ir pro meio, para fazer as duas ao mesmo tempo? Eu venho aqui, coloco Median Point. E aí eu coloco E, clico uma vez, e eu não clico mais nada, só E botão esquerdo. Aí S em Y. E aí elas vão vir aqui pro meio. Eu vou colocar mais ou menos assim, que esse meio vai ser a espessura do nosso vidro. Então vou deixar assim. E novamente, A e Min Bevel Weight para 1. A nossa janela ficou até meio grossinha. A gente pode pegar ela e nós podemos aqui S em Y. Opa! Quando estiver acontecendo algo do gênero, tá vendo que o pivô tá aqui? Porque a origem do nosso objeto tá aqui. Quando a gente entra no modo edição, e a gente move o nosso objeto, a gente pode colocar ele em cima do pivô, da origem. Mas o mais fácil é selecionar ele, botão direito, Set Origin to Geometry. E agora, quando a gente move, vai mover exatamente o objeto. Agora, S, Y, para deixar mais fininha a nossa janela. E agora, a gente pode até criar um puxador, fazer algo mais bonitinho. Eu vou fazer isso. E para ser mais fácil, eu vou entrar no modo de edição, selecionar essa face, dar um Shift S, Cursor to Selected. O Shift S, ele sempre vai te dar a opção de você dizer onde você quer o seu cursor. Olha aqui, ó, tem várias opções. E Cursor to Selected, ele vai para a seleção atual. E aí, com o nosso cursor aqui, quando nós formos criar um objeto, ele vai ser criado exatamente em cima do cursor. Então, Shift A, vamos criar uma UV Sphere. Eu vou dar um Shade Smooth. E quando a gente escalona, tá bem em cima, tá vendo? E agora, eu vou posicionar ela aqui. E eu vou querer também fazer uma pequena extrusão para ser aquela partezinha da bolinha do puxador que sai, onde a gente prende na janela. Então, eu vou fazer aqui a seleção, extrudar e SY0 para ficar retinho. Pronto, a gente devolve aqui e posiciona aqui e a gente tem um puxador. Feito isso, para eu poder mover a janela e o puxador ir junto, eu vou clicar no puxador, com Shift, clicar na janela, Ctrl P, Object, que vai dizer que o puxador é filho da janela. Então, quando eu movo a janela, ele vai junto. Agora, nós queremos criar o outro lado da janela aqui. Então, com a janela selecionada, eu vou vir aqui em Modifiers e criar um modificador de Mirror. Eu vou colocar ele em cima de tudo e eu vou dizer que eu quero ele em X. Aqui no caso, por algum motivo não está funcionando. Então, para facilitar a sua vida, você vem aqui e coloca que a referência é a parede. E pronto, ele já copia. Só que no caso, ele está copiando a janela e não o puxador. Então a gente tem que fazer a mesma coisa para o puxador. Pronto. Aí feito isso, eu vou também... Essas aqui, elas vão ser parenteadas, tá vendo? E agora, como eu faço para deixar essa janela abertinha para ficar mais bonitinho? A gente vai... Eu vou
isolar essa seleção, vir no modo de edição, selecionar aqui, Shift S, Cursor to Selected. E agora, quando eu for mover, aqui em cima, você diz qual é o pivô. O pivô vai ser o ponto de referência que ele vai levar na hora que ele vai mover, escalonar, tudo mais. Pode estar em Individual Origins, que aí no caso, quando eu movo, ele vai levar origens individuais. Aqui o Median Point, ele faz uma média. E é mais fácil eu rotacionar para mostrar para vocês, ó. Individual Origins, rotacionar, vou estar rotacionando em Y. Aí olha o que acontece. Move cada uma individualmente. Aí Median Point, rotacionar em Y. No caso é a mesma coisa, né? Porque elas estão na mesma distância. E o 3D Cursor, ele leva em consideração aqui, que é onde a gente colocou o 3D Cursor. Então, quando eu rotacionar em Y, olha como ele rotaciona. Então, a gente vai usar isso para rotacionar em X. Rotacionar em Z. E abrir a nossa janela. Nós vamos abrir para fora, no caso. Deixar ela aberta assim. E você pode abrir somente um lado. É que no caso aqui, as janelas, elas são um objeto só. Porque uma é a cópia da outra. Mas se você quiser, você pode aplicar o mirror. E aí você entra no objeto da janela. Com o L, você seleciona somente aquilo que está linkado. Ou seja, grudadinho ali junto ao outro. Então a gente vai selecionar com o L só um lado da janela. P, Selection. E o mesmo com o puxador. A gente tem que aplicar o mirror. LP Selection. E agora eu vou dizer que esse puxador é filho desse lado da janela. E agora, quando nós formos rotacionar em Z, vai ser só esse lado. Então eu posso abrir só um lado da janela. E aqui também, só que no caso eu teria que colocar o pivô nesse lado dessa janela aqui. E agora eu posso rotacionar em Z, que eu vou estar abrindo ela também. Então pronto, vou deixar assim. E bom, gente, eu acho que para um tutorial já tem bastante coisa aqui que eu ensinei. E parece muito complexo, mas com o tempo vocês vão pegando isso. Então espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários que eu vou tentar ajudar. Vou ajudar na medida do possível. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo tutorial.